Olá, queridos amigos, queridas amigas que sempre estão acompanhando a programação da DA-TV, o canal oficial da Diocese de Apucarana, no YouTube. Este é o programa DA+, um programa que vai explorando o fantástico e emocionante mundo da comunicação e também sendo um estímulo e formação para os membros das equipes DA paroquiais. Este é o segundo programa especial fora do nosso estúdio Chroma Key, que é o cenário digital, com a nossa convidada especial Beatriz Pinelli, que é fotógrafa profissional, que está dando algumas dicas, algumas instruções da fotografia, essa arte, essa cultura e também de evangelização através destes importantes registros. No primeiro programa, a Beatriz fala um pouco da sua experiência de fotógrafa, o seu sentimento diante das oportunidades que surgem, da cobertura de eventos e tudo mais. E nesse segundo e último programa, a Beatriz vai dar algumas dicas, algumas instruções, algumas aulinhas para nós de como nós podemos fotografar bem, de como nós podemos registrar aquele momento importante, de como podemos fazer uma cobertura de eventos completa, qual é a postura do fotógrafo e assim por diante. Tudo isso para melhorar ainda mais a qualidade dos nossos serviços. Beatriz, seja muito bem-vinda a mais um programa DA+, o nosso segundo programa. O primeiro programa praticamente foi a sua estreia na web aí, não é? É, primeira entrevista, agora também, né? Isso. Basicamente a segunda. Beatriz, no primeiro programa você falou dos sentimentos, né? De como é ser fotógrafa, essa experiência, como é ter esse contato com as realidades e congelar aquele momento. Agora eu gostaria que você desse algumas instruções, algumas dicas nesse sentido para todos aqueles que utilizam as câmeras para evangelizar, como que pode registrar aquele momento, como é o manuseio ali da aparelhagem, como que nós podemos nos importar diante das situações. Eu lembro que antigamente qualquer reflexo, qualquer imagem distorcida era feio. Hoje já tem uma conotação diferente. Hoje algumas coisas assim se encaixam bem e tem até um tom artístico, né? Depende de quem está vendo, né? Isso. Então, principalmente no DA Comunicação, a maioria das pessoas que fotografam para o DA não trabalham profissionalmente com fotografia. Então, são, de certa forma, amadores. E muitas vezes eles registram, mas sem se preocupar com as técnicas, com o básico da fotografia, que faz uma enorme diferença. Exatamente. Né? E eu também, como participante do DA, eu encontro essas pessoas e a gente compara uma ou outra e vê que realmente algumas não têm, usa no automático, digamos. No automático já é suficiente e boa. Mas tem uns macetes bem básicos, não é nenhum bicho de 7 cabeças e que a gente pode aprender. E que melhora a qualidade das fotografias, né? Porque assim, uma coisa que eu digo até para alguns amigos meus que estão começando, que a fotografia ela é prática, sabe? A gente, por mais que sim, seja um dom, o olhar, mas a prática de fotografar, depois que você aprende a técnica, você consegue sim fazer fotos boas. O que vai diferenciar uma foto da outra é o olhar do fotógrafo, né? Muitas vezes o mesmo objeto fotografado por diferentes fotógrafos tem visões diferentes, tem significados diferentes. Ângulos diferentes, uma imagem diferente. Então, uma das primeiras dicas que eu dou, independente do equipamento que vocês tiverem, né? Vocês podem fazer fotos boas. Se você fotografa com o smartphone, busque conhecer todos os modos de câmera que você tem disponível, porque apesar da fotografia no celular ser muito automática, a câmera do celular é muito automática, você tem sim algumas configurações manuais, que você consegue ajustar luminosidade, o foco também,
o tom da imagem, né? Fosforescente, fluorescente. Então, tudo isso a gente pode aprender explorando. Você tem que explorar todos os modos da sua câmera. Agora, na câmera mesmo. Eu comecei com uma compacta, que é aquela que não troca lente. E eu vejo muitas pessoas do DA também com uma câmera dessa. Alguns até já se queixaram para mim que, mas se eu tivesse um equipamento melhor, eu fazia fotos melhores. Não, o equipamento melhor, ele ajuda. Mas com o equipamento que você já tem em mãos... Já tem condições de claro, realizar trabalhos excelentes. Sim. Eu comecei com uma dessa, certo? É claro que assim, ela limita. De certa forma, ela limita. Mas ela também te possibilita. Então, por exemplo, a compacta. Se você for fazer uma foto mais noturna, um evento que exige uma luminosidade artificial, se você for só com a câmera, você não vai obter um resultado como você queria. Porque se você for aumentar o ISO da câmera, a foto vai ficar tremida, vai ficar com muito ruído. Então você tem que levar um acessório. Analise o ambiente. Se for um ambiente com uma luz, que você vai precisar de luz artificial, como eu falei, tem o acessório, tem o flash, tem a luz de LED, que ajuda bastante. Então, explore explore todas as suas possibilidades, digamos Olha assim. Só que bacana. Né? E a postura do fotógrafo diante lá na Santa Missa, até o Papa Francisco deu uma chamada de atenção nesse sentido nos padres que utilizam os celulares para estar fotografando, para deixar esses registros para as equipes da Pastoral da Comunicação. Como que os membros da Pastoral da Comunicação podem fazer lá a cobertura da missa, a cobertura do evento religioso? Então, eu acho assim, por mais que a fotografia religiosa ela seja fotografia documental, ela documente o fato, a gente tem que respeitar a religiosidade. Independente se a pessoa não acredita naquela religião, se ela está lá para registrar aquele momento, ela tem que ter o mínimo de conhecimento sobre o que ele está fotografando. Né? Então, se for um momento sagrado, digamos, não se intrometa, não queira chegar do lado do padre para fazer a foto. Fica de um lugar que você sabe que vai fazer uma boa foto, porque que não vai atrapalhar. Atenção, né? Sim. Porque mesmo que esteja usando o pretinho básico ali, para evitar chamar tanta atenção, com cores mais vibrantes, coloridas, né? Ainda mesmo assim chama atenção. Isso é importante porque quando eu fiz o curso de comunicação com as Paulinas em São Paulo, nós tínhamos o laboratório de vídeo, então nós tínhamos que ir lá na igreja da Santa Cruz das Almas dos Enforcados, no bairro da Liberdade de São Paulo, e era um trabalho em equipe, era um trabalho em grupo, e lá nós íamos fazer algumas tomadas, algumas filmagens ali para o nosso mini documentário Liberdade Desconhecida, que até está disponível também no YouTube, quem quiser acessar lá Liberdade Desconhecida, que é um mini documentário fictício que nós produzimos no laboratório de vídeo, do laboratório de vídeo das Irmãs Paulinas no curso de comunicação. E eu achei interessante, porque tinha uma budista no grupo que ia fazer as filmagens naquela igreja, uma igreja católica, e ela estava mastigando um chiclete, e ela simplesmente tirou o chiclete, jogou no lixo, para entrar no recinto sagrado. E era um recinto que, de certa forma, ela não professava aquela fé. E ela disse assim para mim, eu tenho que manter o respeito, porque o respeito ao sagrado, o respeito ao ambiente. Então eu vou tirar os chicletes, né? Eu vou manter o silêncio, porque é um ambiente de silêncio, de oração, contemplativo, e daí não faz tanto barulho, não chama tanta atenção e tudo mais. Então tudo isso leva em consideração. Verdade, sim. Tem que ter um mínimo de respeito, ou melhor dizendo, um bom senso, né? Se você não quiser. E assim, para a fotografia religiosa, no caso, a gente às vezes se pega no momento que você fala, nossa, mas se eu tivesse naquele ângulo, com aquele enquadramento, eu ia ter a foto mais perfeita da minha vida. Sim. Mas, vendo por esse lado da questão do sagrado, do respeito, você se previne. Você fala, não,
Hoje não dá, hoje eu não posso. Então a gente tem que estar fazendo esse balanceamento. É bom sim, você ter essa noção do ângulo. Nossa, nesse ângulo tá bom, mas do outro fica melhor. O enquadramento também, porque o mesmo objeto enquadrado de diferentes maneiras, ele permite diferentes significados, né? Inclusive, assim, quando você vai fazer uma foto, uma dica que eu dou bastante, pense o que a pessoa vai entender quando ela vê essa foto. Muito importante, porque tem fotos que a gente faz, eu às vezes faço muito, que só a gente entende, né? A pessoa vê... Se colocar no lugar do outro. A pessoa vê e fica assim, legal, mas ela não entendeu nada. Então, faça uma foto clara, clara para você e clara para quem está vendo. E principalmente essa questão da fotografia religiosa, por exemplo, citando de novo a ordenação ela tem vários segmentos que acontecem em toda a ordenação, mas são padres diferentes, o que torna aquele momento singular. Então, assim, no momento da unção das mãos e vários outros momentos que tem, é importante que você saiba como aquilo ocorre, para você já estar meio precavido, falar, depois disso vai acontecer isso. Porque a pior coisa que tem é você estar lá fotografando e não ter noção nenhuma do que vai acontecer depois. Porque pode ser que você precise mudar o modo de câmera que você está usando, mudar o ângulo que você está, e fazer isso na correria não gera um bom resultado. Principalmente nesse caso da ordenação, exige assim uma sutileza. Você não pode ficar passando na frente das pessoas a todo momento, porque elas também... O seu próprio andar, né? Isso, porque as pessoas também estão lá para presenciar aquilo, para prestigiar, né? E é muito importante que você tenha esse sigilo. Então tem que ter uma certa delicadeza, né, no momento lá. E é importante que esteja a par de tudo que vai acontecer. Sim. Né? Porque às vezes pode acontecer que aconteça uma surpresa, né? E a pessoa não está por dentro. E pode ocorrer isso. E pega a pessoa, né, no pulo ali para ter uma desenvoltura ali para tentar registrar tudo, ou algumas coisas passam despercebidas. E às vezes nessa surpresa, né, a pessoa fala assim, meu Deus, eu preciso registrar esse momento. Ela quer entrar muito na cena, ela quer registrar a cena da maneira... Isso. Ela perdeu a oportunidade e atrapalhou o momento de uma certa forma, né? Então, olha, já temos a delicadeza, o se informar, depois algumas coisas com a aparelhagem, né? Algumas situações. E, por exemplo, numa cobertura de eventos, quando é mais de um fotógrafo, é importante que eles estejam definidos os locais que eles vão ficar, que eles se fixem ali para registrar o momento, não chamem muita atenção para si, é importante que estejam uniformizados. Isso, né? Importante. É importante também que que os fotógrafos conversem uns com os outros, porque... É claro que o momento ele está num lugar só, então os fotógrafos vão ter que se posicionar em volta daquilo. Mas não tem porquê a gente ficar brigando, sabe? Por aquele ângulo, por aquele enquadramento. Então, na conversa tudo se resolve. É muito importante que vocês conversem antes, falem, você vai ficar mais do lado esquerdo, do lado direito. Definem. Isso. Reúne antes, já define os locais ali, de forma bastante harmoniosa, né? Isso, não precisa ser uma coisa assim... Tenham paciência também, né? Que é importante. Claro, não precisa ser uma coisa assim, fixa. Você não precisa ficar só lá, porque é claro que a gente também quer pegar os outros ângulos. Mas conversa, fala, quando eu for para o outro lado, for para a esquerda, você vai para a direita, e por aí vai. Então essa conversa eu acho que é primordial, principalmente quando é evento religioso, que se concentra em um só lugar e o momento é único. Tem uns fotógrafos que gostam de utilizar um display, tem outros que gostam daquele que coloca o olho ali para registrar o momento. Isso. Tem alguma diferença, uma recomendação nesse sentido? Olha,
Como fotógrafo, eu digo que tem, por causa da firmeza que você vai ter na câmera. Aqui você vai ter que posicioná-la distante dos seus braços para você poder ter uma boa visão no display maior. E para apertar também, então você vai ter que fazer uma força maior no seu braço para dar estabilidade para a câmera. Porque querendo ou não, a câmera não é leve. Então ela exige uma estabilidade muito boa. Agora você, olhando no outro display, aqui tem algumas câmeras que não vêm, as mais antigas, né? Você posicionando os seus braços junto ao corpo, os pés semi-abertos, você tem uma estabilidade muito melhor, digamos assim. Então, para fotografar, eu particularmente prefiro o outro. Agora, quem não tem costume, porque tem gente que não gosta, principalmente amador, né? Que não gosta, acha muito ruim, o buraquinho muito pequeno. Então, pode, sim, olhar no outro, mas você vai ter que ter essa ciência, que você vai ter uma estabilidade um pouco menor, vai ter que forçar mais para conseguir uma qualidade boa, né? Não tremer a foto. Iluminação, assim, às vezes contra o sol, a favor do sol, tem alguma coisa a ver? Depende do que ela quer focar, certo? Dependendo do momento, foto contra o sol fica muito linda. Até tem uma que eu tirei na ordenação do Anderson da Cruz, na entrada, que eu gosto muito daquela foto, né? E foi feita contra o sol. Agora, geralmente, a favor é melhor, principalmente se você não tem um equipamento extra, que é o flash, para ajudar. Então, a favor do sol, você consegue uma luminosidade maior. A câmera, ela trabalha com luz, onde tem maior fator de luz. Então, sempre tem que trabalhar com essa questão da luz, porque quem trabalha só com o sistema de comunicação não vai investir em acessórios caros, que querendo ou não são caros, os equipamentos fotográficos, mas ela pode fazer ter esse balanceamento do lugar que ela pode, do lugar que ela não pode. Estudar o ambiente também, né? Isso, estude o ambiente, principalmente. Acredito assim que tem que ser investido, né? Por exemplo, a paróquia, minha paróquia lá em Guaraçu, nós compramos uma máquina fotográfica e um tripé, né? Para melhorar a qualidade dos serviços da nossa equipe na evangelização através dos meios de comunicação. E eles, de fato, assim, estão mandando muito bem, estão caprichando nos serviços e tudo, né? Então, eu acho importante que a paróquia ela incentive, porque algumas ainda têm um certo preconceito, né? Como é algo muito recente, até todo mundo se acostumar com a ideia, acho que vai um bom tempo. Mas eu acredito que a gente já conseguiu um espaço muito bom, principalmente aqui na Diocese. Olha só, tudo isso, né, através do sistema de comunicação. Então, assim, se a pessoa ela tem lá a câmerazinha dela e ela trabalha, ela ajuda, né, a paróquia fotografando, registrando os momentos, mas ela também não tem condições de ficar investindo, né, porque tem que trabalhar, tem que manter a vida. Vai lá e conversa com o padre, fala, a gente tem aqui um grupo do sistema de comunicação e a gente queria ver com você para dar uma investida, né? Porque tem gente que gosta muito, mas não tem condições. Então, conversando com a paróquia, eu acredito que ajude bastante. Olha só. E vídeo, né? Para vídeo? Para vídeo. Bom, eu não entendo muito, assim, mas o porquê eu sei, se você for gravar, tente gravar sempre no modo horizontal. O vertical, ele dá principalmente se for o celular. E na câmera, estabilidade eu acho que é um pouco complicado, porque se você não tiver um tripé, você precisar se movimentar, isso complica bastante. Flexione. Isso. Firme tem que firmar bem o braço. E tente não que ter, tremer. Isso, tenta ter a maior estabilidade possível, certo? E dependendo do tempo que você for filmar, pode ser que canse muito. Então tem que tomar esse cuidado. Se for mais de meia hora, eu mesmo já tive que filmar assim por um bom tempo. A hora que você para, você está até quase com cãibra. Então, o tripé ajuda.
nessa questão se for muito tempo filmando. Mas se for um vídeo rápido, só de uma pessoa cantando, digamos, 2, 3 minutos, dá sim, tranquilo. Isso. Muita coisa bacana, muita coisa para a gente aprender. Claro que se pudéssemos, nós poderíamos fazer uns 4, 5 programas só com a Beatriz, transmitindo todo esse conhecimento, toda essa bagagem para os nossos membros de comunicação, para você que se interessa também a respeito da fotografia. Vocês puderam acompanhar aí que durante todo o programa foi sendo vinculado às imagens, alguns registros que é de autoria da Beatriz. Registros religiosos, como também outros trabalhos realizados por ela. Então é importante a fotografia, a evangelização através da fotografia. Muito obrigado, Bia, pelo carinho, pela disponibilidade de estar aqui no programa DA+. Foi uma grande alegria, uma grande satisfação e eu tenho certeza que os nossos membros, os nossos agentes aí espalhados nas paróquias vão crescer bastante nesse sentido da evangelização através da fotografia. Se você gostou, é só você aí se inscrever, youtube.com/Diocese de Apucarana. Se você tem alguma pauta, alguma sugestão, é só você escrever nos comentários aí na playlist. Você pode rever quantas vezes quiser, você pode baixar no celular os nossos programas e utilizar também nos momentos de formação das equipes DA paroquiais. Bia, o que você tem a dizer para encerrar o programa? Para os nossos fotógrafos, para aqueles que estão trabalhando no DA, para dar um fôlego, uma incentivada que continue evangelizando através desta importante cultura, a arte fotográfica, né? Porque é uma arte. É uma arte. Bom, assim como vocês, eu também estou em aprendizado e eu sempre digo que a gente sempre está em constante aprendizado. Então, tentem sempre sair da mesmice, porque ficar nela não dá, a gente tem que sair da nossa zona de conforto e eu garanto que vocês vão conseguir fotos melhores, aprendizados mais eficientes para a fotografia. Então é isso, é nóis. Estamos aí aprendendo juntos. Isso aí, bacana, show de bola. Obrigado, Bia. Imagina. Obrigado a você que acompanhou o programa DA+. Não esqueça de dar o seu joinha, acionar o sininho para receber as nossas notificações e fica o convite para sempre estar acompanhando a programação da DA+. E compartilhando aí nas redes sociais, no Facebook e divulgando ainda mais este importante meio de evangelização através dos meios modernos de comunicação. Um abraço caloroso e fraterno e até o próximo programa, se Deus quiser.